Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Aline e nessa aula nós vamos tratar a respeito do romantismo, certo? O romantismo está no módulo de vocês, na aula 9, como vocês podem ver aí, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre essa estética e verificar aí quais são suas principais características. Bom, essa estética, pessoal, artística e literária é uma das mais importantes que a gente tem no contexto brasileiro, certo? Qual foi o contexto histórico em que surgiu o romantismo? Bem, o romantismo se desenvolveu lá pelo século XIX, certo? Mas o surgimento se deu a partir de 1836, ok? O que estava ocorrendo, né? Como o Brasil estava? Pessoal, nós estávamos vivendo a pós-independência, né? E na Europa, pós-Revolução Francesa, certo? Professora, mas essa pós-independência tem algum tipo de relação? Com certeza, né? Eu já falei, eu falo sempre, né, nas aulas, que o contexto histórico é muito importante para a gente compreender a questão da literatura, né? Porque a história influencia de uma forma muito grande, de uma forma muito direta. Então, eles, na verdade, foram influenciados, claro, né, por essa perspectiva mais patriota, certo? Então, vocês vão perceber que existem algumas características, né, que nos levam a entender o motivo pelo qual foi citada a questão da independência. Tudo bem? Além disso, nós temos a ascensão da burguesia, né? Eu não sei se vocês já estudaram aí no conteúdozinho de história ou geografia, mas, grosso modo, a burguesia é aquela classe, né, que começou a crescer a partir do capitalismo, né, do comércio local. Certo? Então, pensem nessa perspectiva, né, da pós-independência, do Brasil já independente, do Brasil já andando com suas próprias pernas. Tanto é que essa estética não foi nem influenciada por Portugal, né? Até então nós tínhamos as escolas influenciadas por Portugal, já essa nova estética não. Né? Então, na verdade, trouxe uma moldagem diferente aí para aquilo que a gente tinha, né, em nosso país enquanto arte. E aí, galera, nós temos algumas características, né? Vocês já de antemão comecem a assimilar de verdade essas características, porque elas são muito importantes, né? Então nós temos aí a valorização do indivíduo, né? O homem romântico é aquele homem que olha para o eu, né? Aquela questão do individualismo, da individualidade muito presente. A idealização, e aí a gente pode fazer até uma relação com os dias de hoje, por exemplo, uma pessoa apaixonada, né? Quando a pessoa está apaixonada por outra, dificilmente ela vai perceber a pessoa em sua forma mais realista possível, né? Ela vai meio que idealizar, então ela vai perceber como ela sente a pessoa, né? Algo desse tipo. Então, os românticos também tinham essa característica, né? A questão da idealização, né, era muito presente, certo? Além disso, a religiosidade, a gente pode fazer uma comparação com a questão do casamento, né, a instituição casamento, né, muito presente aí dentro da estética, dentro desse momento. O egocentrismo, que eu já falei, o escapismo, né? E quando a gente fala de escapismo, pessoal, nós falamos de um escapamento, né, de uma fuga da realidade, que também tem a ver com a questão da idealização, né, de um mundo diferente. E aí eles tinham 4 vias de escapismo, né? A questão do sonho, a questão da natureza, do passado e o último, a questão da morte, né? Porque não sei se vocês já ouviram falar, a questão do mal do século, né? Surgiu exatamente nesse contexto aí romântico, ok? E por último, coloquei a originalidade, né? Nós estudamos o arcadismo e percebemos que os árcades, eles eram muito influenciados pela Grécia Antiga, pelo iluminismo, né? Por essa visão muito racional das situações. Já os românticos não, eles não queriam, na verdade, serem tão influenciados, eles queriam um pouco mais de originalidade, talvez por isso seja uma das mais importantes a estética, certo?
Se antes no Brasil havia apenas manifestações literárias com o romantismo, ocorreu a formalização da literatura brasileira no cenário mundial. Então, vejam que o Brasil começou a ser representado de uma forma diferente, não mais dominado, não mais sendo manipulado talvez por Portugal, né? Então, vejam que o romantismo veio ser um divisor de águas aí dentro da literatura, especialmente aqui do Brasil, certo? E aí eu coloquei uma observação, né? Além das características e fases gerais do romantismo no Brasil, há 3 pontos de destaque. A criação de uma identidade nacional e a linguística, juntamente com o indianismo, né? É possível averiguar 3 gerações. E aí, quando se falar de poesia, né, que é o recorte que a gente está fazendo aqui, nós temos 3 características, certo? A indianista, o ultrarromantismo e a via mais social. Vamos verificar aí os principais autores, né, dessas 3 características do romantismo no Brasil. Pessoal, a primeira geração era uma geração mais voltada para o que era nacional, né? Então o índio, a figura do índio representado como um herói, ele foi muito recorrente, certo? O principal nome que vocês devem destacar aí é Gonçalves Dias, e eu tenho quase certeza que vocês já ouviram falar ou até já decoraram para declamar, né, a Canção do Exílio. Certo? Então, é a maior expressão, né, dentro do romantismo, uma das maiores, certo? E eu coloquei que a poesia, né, o enfoque temático dessa geração é o nacionalismo, o saudosismo e a criação de um herói nacional. Que herói era esse? O índio, né? Então, o Brasil sendo muito representado dentro dessa primeira geração. Aí nós temos um trecho, né, da Canção do Exílio, uma representação aí fotográfica do Gonçalves Dias. A segunda geração ultrarromântica, né? Quando eu falo de ultrarromantismo, galera, já pode perceber uma questão mais pessimista, né? Mais triste, mais voltada aí para a morte, né? Então nós tínhamos a questão do mal do século muito presente aí dentro dessa segunda geração, né? Que é a ultrarromântica. Se os românticos já são mais, né, pessimistas, tristes, até um pouco mais e também a perspectiva do eu, né, do se voltar para o eu, também tem a ver com essa questão, né, de individualismo demais, certo? Então essa fase ultrarromântica também ela foi muito importante, foi representada principalmente por Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu, né, e aí eu destaquei, a questão do egocentrismo, o pessimismo, o tédio constante, a exaltação da morte, o humor negro, a tendência para a morte e a depressão. Pessoal, essa geração também apresenta, né, um caráter mais confessional, influenciada pela literatura do inglês Lord Byron, né? Então, o byroniano ou byronismo, né, é muito presente, né? Apareceu essa palavra, podem ter certeza que está tratando sobre a geração ultrarromântica aí, do romantismo no Brasil. E aí nós temos um excerto também, né, de uma obra do Casimiro de Abreu, que tratava muito bem sobre essa questão também da saudade, né, do saudosismo, certo? E a terceira geração, a geração condoreira, né, que tem a ver aí com condor, é uma ave, então está mais ligada à questão da liberdade, de libertação, e aí a gente vai por a questão, por uma via de abolição, né, dos escravos. O maior autor e o mais expoente nesse momento foi quem? Castro Alves, conhecido como poeta dos escravos, né? Então Castro Alves, em suas obras, ele fez denúncia social, né? Porque essa terceira geração ela tem essa característica da denúncia. Então ele trouxe muito bem, de uma forma muito bem representada, a questão dos negros, principalmente, né? Então o Navio Negreiro, que é uma das obras mais, assim, mais influentes, né, mais bela que existe aí do Castro Alves, muito conhecida e muito referenciada também em provas, certo?
Então aqui também tem a questão do amor, né? Castro Alves também traz, né, um pouco de sensualidade, né, dentro de suas obras, mas é algo mais real, mais concreto, um pouco diferente lá da primeira geração, né? Com Gonçalves Dias. Castro Alves, né? Obra que define a temática social e estética da geração condoreira, pois os poemas criam imagens verossímeis, ou seja, mais ligadas à realidade, que funcionam como uma denúncia ao tráfico negreiro no Atlântico. Né? Então são mostrados os horrores da escravidão que impactam o leitor e passam a mensagem abolicionista do poeta. Né? Aqui tem algumas observações, algumas indicações que vocês podem estarem lendo ou assistindo. Né? Orgulho e Preconceito, que é um filme. História vocês podem ler ou estudar a questão da Revolução Francesa e Revolução Industrial, que vão entender um pouco mais sobre o contexto. E aí nós temos uma questão para finalizar o nosso pequeno vídeo. É uma questãozinha objetiva que vai dizer o seguinte: são características da primeira geração do romantismo brasileiro, exceto. Galera, a primeira geração ela é muito clara, né? Indianista. Então tudo voltado à natureza, tudo voltado a patriotismo, à nação, ao Brasil, é a primeira geração. A única alternativa que a gente tem aí, que não está necessariamente ligada à primeira geração, a alternativa é egocentrismo e individualismo. São características gerais, mas não de forma específica da primeira geração. Né? E nós temos aí uma observação. O egocentrismo e o individualismo estão entre as principais características da segunda geração do romantismo no Brasil, representada pelos escritores Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Ok, galera? Eu espero que esse conteúdo tenha realmente surtido algum efeito, que vocês tenham compreendido, que eu tenha sido clara, né? O início do romantismo. Próxima semana a gente dá continuidade, sim. Bons estudos, mandem um gabarito pra mim. E é isso. Até mais!